Ficou mesmo essa impressão. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, esta reação explícita, né, para fora do PT, da presidente do PT, é apenas o discurso, a tentativa de manutenção do discurso. Aqui é diferente. Essa condenação já estava contabilizada, né, precificada, como se diz no mercado financeiro, entre os aliados do ex-presidente. Aqui todos fazem aquele gesto, olha, fazer o quê, né? Mas acaba com o discurso do ex-presidente e do PT sobre perseguição política e falta de provas. Palavra aí do Caio, muito importante, esta abundância probatória, né? Isso mostra claramente, através de todo o processo, de que o ex-presidente realmente tinha uma conta corrente na Odebrecht, né? E era uma conta corrente de corrupção. Até então a gente ouvia falar de corrupção aqui, eu tomo lá da cá, eu faço o que você quer, me passa a caixa de sapato, lá atrás do início, depois caixa de uísque, e agora carro cheio de dinheiro vivo, né? E a inovação nesse caso é que não é mais caixa de sapato, não é mais caixa de uísque, né? A caixa é só a caixa por fora, e nem carro. Agora, de tamanha a quantia, ficou uma conta corrente. Eu tenho direito a tantos milhões aí nessa conta de corrupção, você dá 1 milhão para fulano, 4 milhões para fulano, 3 milhões para reformar o apartamento, 5 milhões para reformar o sítio, e assim por diante. Quer dizer, isso fica comprovado que o ex-presidente dominava esta conta corrente, aquela base antiga da contravenção, do que vale o que está escrito, quer dizer, é um banco sem cheque, sem cartão de crédito, só na confiança, né? E isso ficou muito claro. E essa história, esse debate de ser dono ou não do sítio, isso não tem a menor importância, porque quando era juiz, Sérgio Moro disse claramente, isso aqui não é uma ação civil, nós não estamos discutindo documentação, mas sim ações de corrupção. Ou seja, dizer que o sítio não é dele e dizer que não tem nada a ver, apenas leva à condenação de tentativa de esconder o dinheiro, que a condenação por corrupção, isso é muito claro. A dúvida era lavagem de dinheiro. Em negar a existência do patrimônio ou do uso do sítio, aumenta a pena. Se o ex-presidente tivesse assumido, não, o sítio não é meu, mas eu que uso. Pronto, não era tentativa de esconder o dinheiro, a condenação viria, só que menor, sem a lavagem de dinheiro, né? Sim, e em conjunto a condenação de Emílio Odebrecht é 3 anos e 3 meses de prisão no regime semiaberto, né, Zé? Que implica... Edgar, ele foi condenado a uma pena menor porque ele está com uma delação premiada e isso poderá até ser revisto no futuro através da unificação de pena. No caso dele é porque tem uma condena, ele é o delator, ele contribuiu muito, apresentou extratos e tal, contribuiu muito para essa condenação. Bem observado, viu, Zé? E no caso, essa pena, esse regime semiaberto dos 3 anos e 3 meses tem uma particularidade, ele é domiciliar semiaberto. Isso significa que ele tem que estar no seu domicílio, na sua residência, todos os dias, entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. E aos finais de semana. E aos finais de semana. No segundo momento, que aí é só domiciliar, essa obrigação fica apenas para o final de semana. E é importante lembrar também que ele pagou uma multa indenizatória no valor módico, viu, Edgar? De 68 milhões de reais. Então, assim, esse é o tamanho do negócio. Quando o Vini estava lendo aí os tweets de Lula livre em 2000 e não sei quanto, aqui vale a pena a gente fazer trazer uma questão jurídica à baila, que é a questão da reincidência. Intuitivamente, o ouvinte da PAN vai pensar o seguinte, nossa, segunda condenação, o Lula não é mais réu primário. Só que não. A bandidolatria, que sempre orientou a nossa legislação penal desde os anos 80, estabelece o seguinte no artigo 63 do Código Penal. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Portanto, a justiça brasileira, ou melhor, a injustiça brasileira, considera que o Lula é réu primário, como eu, como você, como ouvinte da PAN. Ela estabelece uma equivalência moral entre a gente. Olha a loucura. Ele precisaria cometer um novo crime depois do trânsito em julgado da sentença. Vamos lembrar que no caso do Triplex, ainda não transitou em julgado. Sim. Ele foi condenado em segunda instância. Isso para quem tem dinheiro, né, Caio? Pois quem tem dinheiro né? para pagar advogados caros. Eu não diria bons advogados, mas advogados caros. Porque para o cidadão comum, o transitado em julgado é a condenação lá do juiz da comarca. Ele fica provisório na cadeia, né, Zé?
Não, mas aí, se ele não tem dinheiro para recorrer ao Tribunal de Justiça e depois aos superiores, fica transitado em julgado na primeira condenação. Verdade. É esta a realidade, né? Verdade, e é importante o conceito porque a reincidência, ela agrava a pena. O juiz já fica impedido de dar a pena mínima. A reincidência, inclusive, dificulta a progressão de regime. Só que nada disso vai afetar o Lula. Não importa quanto ele roubou, não importa quantas vezes ele roubou, só quando transitar em julgado, por exemplo, a sentença do triplex, se ele estiver lá na sala VIP dele, passar o carcereiro e ele bater a carteira desse cara, portanto um crime de furto, essa é a única hipótese que dá pra gente aventar dele não ser considerado réu primário. E por isso que é tão importante também o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, porque ele prevê o fim da progressão de regime para lideranças de organizações criminosas, que é exatamente o caso do Lula.